Oi, quinto ano, vamos voltar à psicologia e à educação inclusiva, né? É, como eu tinha começado semana passada com o método clínico do Piaget, né? O método clínico crítico, vocês já estão vendo aí que agora tem até a fotinho do Piaget, né? Eu adoro essa foto dele. É para a gente ver se a gente consegue concluir sobre esse método, tá? Só retomando como eu tenho falado, eu vou usar de sempre abrir com as questões, com a questão da semana anterior, né? Então a pergunta era sobre a garota, né? Que me desculpem, Fernanda e Gabriela, né? Já tinha usado uma pergunta parecida para isso, eu só reestruturei para vocês e em um dos lugares eu esqueci de trocar o nome, me desculpem, tá? Mas vocês entenderam. Em relação ao teste, né, da quantidade, da noção de permanência de volume, né, com os copos, e a criança, a professora procura a psicóloga da escola, a Luísa, e vai falar que tem uma criança que tem 11 anos e que não consegue compreender as atividades matemáticas, né? E ela relata várias coisas. E aí ela vai, então, fazer um teste, tentar acessar o pensamento dessa criança a partir do teste de volume, do Piaget, da quantidade de volume, e ela identifica que ela não tem a noção de conservação de quantidade, né, noção de conservação de volume naquele teste. Quando passa do mesmo copo, que tem o mesmo tanto de água de um para o outro, um copo mais fino e mais alto, o líquido vai até o mais alto e a criança acha então que mudou a quantidade de líquido que tem ali. Sobre isso, a pergunta era se a partir disso seria interessante encaminhar para uma avaliação, porque não seria psicólogo escolar que faria, né, essa avaliação, e para pensar em como trabalhar, né, com a aluna, se fosse o caso de uma educação inclusiva, né, de problemas de aprendizagem, de distúrbios, de transtorno ou qualquer questão que apresentasse uma nova uma possibilidade, uma busca de que o do currículo fosse adequado àquela criança, né? E o método também. E aí é no método que a gente vai entrar essa semana, tá? A maioria colocou que sim, vamos encaminhar, ela tem 11 anos, muitos colocaram justificando que ela estaria na transição do operatório concreto para o operatório formal, até por isso que eu escolhi a cidade, né? Por mais que ela talvez não tivesse criança na transição, ela já estaria na finalização do processo. É esperado que ela esteja na finalização do processo de pensamento operatório, né? Então, buscar uma lógica para aquela pergunta, aquela questão que é colocada. Eu acho que foram 2, no máximo 3, que colocaram que não, né? Porque que não seria encaminhado. Uma justificativa foi por isso, por ela estar nessa questão de tentar justificar, por mais que não fosse pela lógica, ela tenta justificar porque não está ali. Nesse caso, não, né? A justificativa dela, não ser usado, não ser tentativa de usar, pelo menos alguma coerência na justificativa, é um ponto importante para essa idade. Então, a gente deveria pensar em buscar outras formas de avaliação, porque ela apresenta uma dificuldade que não é comum da idade dela mais. Pelo menos uma busca de justificativa, uma busca de lógica, e aí entrando na não contradição, de que se não acrescentou e não tirou, então não mudou a quantidade de suco que tinha nos 2 copos, tá? Essa é a pergunta. A outra pessoa que colocou que não, e aí foi bem dentro do que vocês me ouviram tanto falar do papel do psicólogo escolar, né? A justificativa foi bem pertinente com o papel do psicólogo escolar, que se ela não respondeu corretamente, ela não respondeu adequada ao operatório concreto, a noção de permanência de líquido, de quantidade de líquido,
né? Então, só um teste é muito a questão que colocou, muito pertinente, é que só um teste, como assim? Talvez seria interessante, não seria o caso de já encaminhá-la para uma psicopedagoga, para uma psicóloga fazer uma avaliação, um diagnóstico psicopedagógico, né? Seria interessante buscar outras formas de acessar o pensamento dessa criança. Muito pertinente, tá? Só queria deixar assim que não dá para eu colocar numa pergunta, imagina o tamanho da pergunta que vai ser se eu colocar várias situações em que a criança apresenta um problema de compreensão do objeto do conhecimento em relação à sua idade, tá? Então, por isso que eu não coloquei tanto, mas a justificativa foi extremamente pertinente. Calma, vamos com calma, o psicólogo escolar não tem que ver coisa tão rápida. Ok, tá? Mas quem entrou, a maioria, a grande maioria, entrou na ideia de que não dá para ter tantas informações, dentro dessa, uma criança de 11 anos que apresenta dificuldade em entender que se não colocou e nem retirou nenhum líquido daquele copo que está na frente dela, então não mudou tanto de suco que tem, né? Porque a pergunta é essa, porque ela não tem uma noção de conservação de volume e que era para ela ter na idade dela, de que o que muda a quantidade de suco é colocar ou tirar suco e não mudar de copo em que está o suco. Tá? Uma criança de 11 anos já era para ter essa noção. Mas, como a gente já discutiu, é super aceito esse tipo de questão de se valia a pena ou não colocar ela já encaminhar ela para uma avaliação clínica, tá? Então, só para constar de coisas interessantes que apareceram, muitas justificativas ótimas em relação a isso, né? A noção colocada de que é a transição para o operatório formal, então é esperado sim que uma criança dessa idade já tenha pelo menos a noção de conservação no concreto, que era o que estava na frente dela, não colocou nem tirou suco, então não mudou a quantidade de suco, né? Mas vamos seguir em frente. Eu coloquei semana passada para vocês, eu falei que não deu para eu escanear, para eu mandar o capítulo para vocês, né? Eu vou só apresentar o livro, tá? Da semana passada é esse aqui, Introdução à Prática do Método Clínico, Descobrimento do Pensamento da Criança, o Juan Delval, né? Excelentíssimo. Ele conta um pouco sobre a história do Piaget com o método clínico, foi isso que eu entrei, por isso que eu entrei semana passada com esse livro, né, do Delval. E esta semana, ai, que lindo, é com a representação do mundo na criança, tá? Até eu acrescentei, gente, coloquei lá para vocês um PowerPoint novo, né, sobre a semana passada, porque o Delval coloca muito bem uma tabela de como que foi o passo a passo que o Piaget fez para chegar a esse método clínico, que ele usa o termo método clínico, Piaget propriamente, pelo menos na tradução em português, como eu falei semana passada, né? O Juan Delval que se refere a esse método clínico de Piaget como método clínico crítico, porque ele vai apresentar por que o Piaget entrou com isso. Então, eu vou também, quando escanear, vou mandar para vocês, vou postar para vocês o texto propriamente, mas eu também vou postar, tá no final do PowerPoint aqui, e vou postar uma entrevista com o Lino falando sobre os jogos, porque a gente vai entrar no Lino também, e um link, né, dessa entrevista e uma entrevista sobre a história do Lino na Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, né, no Instituto de Psicologia lá em São Paulo, para fazer essa busca de acesso ao pensamento, a como que a psicologia contribui com a educação, ao elo da psicologia da educação, para vocês terem outra aberturinha. O texto é uma entrevista bem curta, até a entrevista da Proença, a Marilene Proença, fazendo entrevista com o Lino de Macedo. Vocês já ouviram um pouquinho eu falar esses nomes, né? Então, vocês não vão ver a carinha deles, tá? Mas vocês vão ver como é que foi a entrevista de um com o outro, tá bom? Vamos entrar, então, na psicologia, educação inclusiva, com esse fechamento de como que é essa busca de avaliação
e depois como é que a gente psicopedagógica, no sentido de acessar qual que é o problema de aprendizagem, qual que é o problema de aprendizagem que o Piaget coloca dentro desse método clínico dele, e a partir dessa compreensão desse problema, dessa dificuldade que o aluno tem, que o sujeito tem, como é que a gente pode contribuir para os processos de aprendizagem, no caso de desenvolvimento também, dentro da educação inclusiva. Como que nós, psicólogos, podemos ter um método e contribuir com esse método para os professores poderem atender às demandas que vêm da educação inclusiva, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa, né? Então, como eu falei semana passada, o Piaget ele critica muito o quanto que o método do teste, né? O uso de teste, ele não consegue acessar completamente o pensamento da criança. Então, é essa questão. Ele coloca dentro de um padrão, dentro de uma situação muito específica, de uma pergunta que se repete para todos e que para alguns pode desencadear uma busca de resposta, para outros não, né? Essa é a crítica dele, e isso não garante que a gente acesse o pensamento dele, garante que a gente saiba o que ele sabe sobre aquela coisa tão específica, tá? Então, o que ele vai colocar é que ele quer que o método clínico, a avaliação clínica, a busca de acesso ao pensamento da criança seja o mais importante, tá? A intenção, então, dele não é de saber o quanto que ele está dentro de um padrão que atende, que responde ao esperado para aquela faixa etária. Qual que é o tipo de processo mental que ele faz. Ele faz um pré-operatório, ele faz um operatório, ele usa do concreto, né? Como que é a compreensão do sujeito sobre o objeto do conhecimento, que tipo de interação que ele tem com o objeto do conhecimento, porque a partir, segundo Piaget, é a partir disso que a gente vai contribuir para os processos de desenvolvimento e aprendizagem, tá? Então ele coloca que ele tenta, dentro desse método clínico, né, que essa intervenção sistemática, essa situação de várias perguntas, de várias discussões sobre aquele objeto do conhecimento, possa ser um acesso à forma de pensamento do sujeito, à forma de organização mental do sujeito sobre o objeto do conhecimento. Tá? Então é isso que ele coloca como importante. Ele usa o termo, gente, ele apresenta na representação do mundo da criança, o termo que chama crenças íntimas, tá? Isso é importante porque a gente vai ver os tipos de resposta que ele coloca as perguntas dentro dessa avaliação, tá? Essas crenças íntimas é o que ele coloca como o pensamento da criança. O que é o pensamento? Como que a gente acessa o pensamento da criança? Como que a gente acessa as crenças íntimas, pessoais daquela criança. Minha mania de criança é criança e adolescente, vocês sabem disso, né? Então, ele coloca o tanto que essa técnica de acesso ao pensamento, ela precisa ser bastante treinada, a gente vai ver o que ele fala sobre isso agora, tá? Ela precisa ser bastante treinada para que a gente consiga separar o que é fantasia, que a criança fantasia, brinca sobre aquilo, mas que não tem uma busca de explicação, num caso, então, de pensamento direto sobre o objeto do conhecimento, e o que é o pensamento próprio da criança sobre o objeto do conhecimento. Então, a gente precisa, ele fala que ele quer buscar esse método clínico que saiba separar, aí ele chama, por isso que eu pus entre aspas, tá? Separar o joio do trigo. O quanto que é importante a gente conseguir fazer isso dentro desse sistema de avaliação e de acesso ao pensamento da criança, tá? Ele fala que é muito laborioso, né? É difícil, precisa de 2 anos para poder conseguir treinar essa forma de acessar
o pensamento da criança, o ponto de vista da criança, como a criança entende e vê o objeto do conhecimento. Eu falo por mim também, muitas e muitas vezes, e aí a gente vai ver isso agora, o quanto que a gente acaba dentro da pergunta sendo sugestivo, né? E ou a gente se trava, ele coloca, é muito comum a gente se travar na hora de fazer entrevista, na hora de fazer perguntas para a criança, ou a gente sugere um tema que a gente nem sabe se aquele tema é importante para a criança. Então, o quanto que a gente precisa, e o jeito da gente treinar, ele fala, é fazendo entrevista, e aí, dentro disso, retomar o passo a passo da entrevista, criticar e a partir da próxima fazer de um jeito mais adequado. E dentro desse treinamento ele fala, depois de 2 anos fica suficientemente bom para acessar o pensamento da criança propriamente, tá? Aí ele coloquei uma frase dele aqui da 15ª página, né, da representação do mundo na criança, que é linda, eu adoro. Ora, há contextos de reflexão, de crença imediata, de brincadeira ou de psittacismo, contextos de esforço e de interesse ou de fadiga. E há, sobretudo, sujeitos examinados que inspiram confiança de imediato, que vemos refletir e procurar, e indivíduos com relação aos quais se sentem que estão zombando e não escutando. Então, dentro dessa situação do método clínico, a gente tentar levantar do Piaget, né, tentar levantar o que é isso que está aparecendo, né? São as reflexões sobre da criança, do sujeito que está sendo feita essa entrevista, esse método que a gente está conseguindo acessar, é uma crença imediata, sem reflexão sobre aquilo que a gente está conseguindo acessar, é uma brincadeira ou uma tentativa de deixar aquela fadiga, aquele desinteresse aquele esforço que aquela pergunta faz para ele e deixar esse psittacismo, né, deixar isso de lado, ou é uma confiança de imediato que se consegue construir e a partir disso que ele está buscando refletir. A criança está buscando entender o que está sendo perguntado, né? E aí que ele coloca o quanto que é importante que essas crianças, esses adolescentes que estão sendo entrevistados, eles não sintam essa sensação, eles não sintam essa questão de que eles não estão sendo escutados, de que eles estão sendo zombados, né, que está sendo tirado sarro deles, não. É o quanto que eles tenham confiança de que aquilo a gente quer acessar, a gente quer entender o que ele pensa, porque a importância que tem o pensamento dele para a gente. É dentro disso que a gente vai conseguir acessar esse pensamento que a gente tanto procura dentro desse método, tá? Voltando bem rapidinho então, né? Por que ele nega, então, o que ele diz, né? Vamos falar diretamente do método clínico, né? Como que ele chegou e o que ele nega para colocar nesse método clínico. Ele coloca as críticas dele ao uso do teste, então as 2 críticas são de que obtém resultados brutos, não é que não obtém, mas será que é uma análise suficiente da forma de pensamento ou há um método bruto para comparar uma média esperada, né? Ele coloca essa questão que para quem quer isso, ok, tá? Mas para quem quer acessar o pensamento e a partir disso contribuir com os processos mentais, precisa ir além disso, né? E essa distorção, né, sobre o que a criança tem de interesse do conhecimento. Então, a gente colocar uma pergunta qual que é ele coloca como exemplo, né? O que é o Sol? O que você pode me dizer do Sol? A gente colocar essa interrogação de um jeito padronizado, a gente não consegue, ao mesmo tempo, ter o que ele coloca que é tão importante, dentro da resposta da criança, uma possibilidade de acesso ao processo mental, ao que é de interesse daquela criança, por isso ele coloca espírito da criança, o que é de interesse dela, e para aí chegar à busca de outras informações sobre os processos mentais dela. Então, por ser muito padronizado, é que ele critica essa questão do teste, tá?
Então, essa a colocação dele. No caso, até no caso, ele coloca não só de acesso ao pensamento, pensando em desenvolvimento, em avaliação, mas em casos de patologia também, né? Ela se restringe ao diagnóstico, o teste. Ele não vai atender a grande questão de como e por que a criança, o sujeito pensa assim, para a partir disso tentar fazer propostas de intervenção, tentar fazer outras situações que ele tome consciência ou que ele reorganize aquilo de outras formas, que ele consiga reestruturar os processos mentais em algumas situações, né? Então é dentro disso que ele critica o teste em si, tá? Ele fala sobre a observação, né? Então, ele fala que toda pesquisa deve partir da observação, tá? Mas aí ele coloca que a observação, ela inspira as perguntas. Ela não é a única forma possível, tá? Porque ele quer colocar que ela é muita observação pura, né? Só a observação, ela é muito laboriosa, né? Ela é muito cansativa, muito desgastante e pode ainda, ela não garante o acesso aos resultados. Pode não acontecer de chegar aos resultados, né? Então, isso é uma coisa muito importante. É importante a gente poder fazer primeiro a observação para, a partir daí, fazer buscas de perguntas que sejam espontâneas da criança, que são as perguntas que vão fazer a gente elaborar uma forma de acesso ao pensamento. É o que interessa a criança, né? Então, se a criança pergunta quem fez o sol, quer dizer que ele coloca como exemplo, né? Quer dizer que ela imagina que o sol é um resultado de uma fabricação. Então, como que a gente vai tentar entender como que ela pensa, que forma é essa de fabricação, o que fabrica o sol, né? Então, como que a gente vai buscar as perguntas para entender essa forma de pensamento da criança, tá? Dentro da observação pura, como ele fala, além de quantidade laboriosa, grande, né, de tempo para ficar só pela observação, precisa ser um tempo longo, né, ela pode não garantir um resultado. E além disso, ele coloca, por que ela pode não garantir o resultado, né? Lembram do desenvolvimento, o quanto que ele coloca que o egocentrismo intelectual na criança ainda é muito forte, né? Por mais que ela começa no estágio operatório concreto a sair um pouco desse egocentrismo e começar a tentar se pôr do ponto de vista do outro, a ter empatia pelo outro, mas isso não quer dizer que ela consegue espontaneamente colocar todo o seu pensamento, se ela não for perguntada, se for só espontâneo, se for só por observação pura, tá? Então é essa a questão que ele coloca. Para acessar o que ela pensa, a gente precisa perguntar, não só observar, não é observação pura, tá? E aí a gente também precisa entender uma coisa que ele coloca, que é muito importante, é isso que ele busca nesse método clínico, é entender o que a criança separa de crença e de brincadeira. O que é que ela acredita que é aquilo. Se a gente não perguntar se a criança está brincando de conversar com o boneco que ela tá ali brincando e ela fala pro boneco: oi, você é meu amigo, vamos brincar de luta. Ela tá fantasiando aquilo, é uma brincadeira, ou ela crê que aquele objeto tem alguma vida, ele é vivo de alguma forma e a partir disso ela tenta criar algum contato com ele. É mais possível que seja uma fantasia, espera-se que seja uma fantasia, mas se isso não for interrogado a gente não pode confirmar. Tá? Então é por isso que ele coloca a importância de se inspirar pela observação, mas ela não seja só pela observação pura, tá? Então, a partir disso, ele traz esse método clínico que ele vai colocar, que seja uma união, que seja um teste, que tenha perguntas, né? Mas como ele colocou, a partir dessa crítica dele, né, que essas perguntas sejam maleáveis a partir do que a criança responde, né, e que sejam feitas observações, mas que essas observações sejam o disparar do interesse da criança para que a gente possa formular boas perguntas e para acessar o pensamento dela,
tá? Então, sobre a representação do mundo na criança. Esse livro, para fazer como que é a forma do pensamento, do raciocínio infantil, do pensamento, ele e os colaboradores dele, né, não dava para ele fazer sozinho, ele faz pesquisa com mais de 600 crianças. Aí, eu falei, yes! Que delícia! Então, gente, quem fala, eu já falei isso para vocês vão ouvir de novo. Quem fala que o Piaget criou a teoria dele pautado nos filhos dele não conhece o Piaget, tá? Pensando no estágio sensório-motor, o que disparou o interesse de estudar o que vem antes da linguagem foi ver os filhos dele beber. Mas isso não se restringiu a isso, tá? Voltando, vamos lá. Então, a elaboração do método com 600 crianças. Então, o que ele coloca, né? Como essas perguntas podem diferenciar, podem mostrar o que é fábula, o que é fantasia da criança e o que é crença. Lembra? A crença íntima, o que é o pensamento da criança. Tá? Então, como que a gente vai criar boas perguntas e a interpretação dessas é ao longo da prática, como eu estava falando, né? Então, esse aprimoramento de argúcia interpretativa que ele coloca é o experimentador saber observar e levantar boas hipóteses, ele saber dentro da situação dele, né, dentro da possibilidade dele ali de interação com a criança, é ele levantar as hipóteses de como que é o pensamento da criança, de como que ela compreende e processa o objeto do conhecimento e como que a gente pode pensar em buscas de contribuir para que ela evolua dentro disso, tá? Então, dentro disso, ele apresenta, a partir desses 600 entrevistas que eles fazem, né, ele apresenta 5 tipos de reação com o objeto do conhecimento. Eu adoro os nomes do objeto. Não importa o queísmo, é fantástico ele colocar separado assim, né? Binet e Simon, ele fala que, embora o termo seja bárbaro, né, ele coloca ele como cômodo, e que ele foi feito a partir de Binet e Simon, que tinham essa ideia de não importismo, né? Não importa o que o outro está falando, eu não me interesso pelo que o outro está falando, né? Então, por isso ele coloca esse tipo de resposta, tá? De reação ao objeto do conhecimento, a fabulação, né? A crença sugerida, a crença desencadeada e a crença espontânea. Então, vamos ver o que é cada um, né? O não importa o queísmo é o que não interessa, ele não tem interesse nenhum no que o outro está falando, ele não tem nenhum trabalho de adaptação do que o outro está querendo falar, ele não tem interesse sobre aquilo, então não se importa sobre aquilo. A fabulação é sem refletir, ele dá uma resposta, uma história, ou ele repete alguma coisa que o outro diz, mas que não tem necessariamente uma tentativa de justificar ou de explicar qualquer coisa, tá? A crença sugerida é quando a criança tenta agradar o examinador de alguma forma, tá? Sem recorrer ao pensamento dela, mas ele entende que ele quer alguma resposta, então ele tenta agradar, ele tenta fazer uma resposta certa. Quando a criança dá aquela resposta bem padrão, né? A gente vai discutir um pouquinho isso também. Ele fala que é muito comum que isso acontece na insistência, quando a gente vai no método clínico e começa a fazer perguntas sobre um tema e insiste sobre aquele mesmo tema, o quanto que ela está respondendo aquilo que ela acha que o perguntador, que o examinador quer que ela responda, tá? A crença desencadeada. A criança, primeira coisa, é importantíssima, as duas crenças, desencadeada e espontânea, são as principais que a gente quer acessar, tá? Então, quando uma criança ela responde uma pergunta a partir de uma reflexão, né, a resposta dela tem uma busca de base estruturada, né, ela demonstra que ela está diretamente interessada sobre aquele interrogatório, mas a pergunta é nova, ela não tem uma boa estrutura sobre aquilo,
mas ela mostra que ela quer entender sobre aquilo dispara o interesse nela. E aí ele coloca o quanto que a gente precisa trabalhar dentro disso. A crença espontânea é quando a resposta é pronta da criança, ela já domina. Não existe mais uma pergunta nova sobre aquilo, ela já tem um resultado ou de anteriormente fazer busca de conhecimento, ter outras perguntas, ter uma interação com aquele tema que está sendo perguntado, ou é original, ela tem um interesse tão grande que ela já buscou outras informações, então ela dá uma resposta totalmente espontânea, tá? Quando a pergunta não é nova, né, e ela é espontânea para a criança, ela já se refletiu sobre aquilo, então a consciência da resposta e a espontaneidade da criança são os pontos principais desse tipo de resposta, tá? É o quanto que a gente consegue entender que aquele tema do conhecimento já é de interesse da criança. Então, pensando o quanto que a gente tem que pensar que uma crença espontânea pode ajudar dentro de uma educação inclusiva, né? Vamos pensar nisso. O que uma criança que apresenta ou algum transtorno, algum problema de aprendizagem e que precisa de uma ajuda pedagógica, psicopedagógica na escola, o quanto que acessar essa crença espontânea é de grande valor, porque a partir disso que a gente vai entender o que ela domina, o que ela tem interesse, e dentro disso tentar trabalhar as questões que ela não domina ou que ela ainda tem bastante dificuldade, tá? Então ele coloca o quanto que é importante a gente entender o limite entre a crença espontânea e a crença desencadeada, né? A crença desencadeada é uma que a gente precisa buscar para, a partir disso, né, dentro de ela tem um interesse sobre aquele tema, mas ela não domina. Então, dentro disso, também poder trabalhar os processos mentais da criança, né? Então, é uma hipótese dentro dessa, a crença espontânea e a crença simples, ele coloca que, a crença espontânea e a crença desencadeada, ele coloca que a desencadeada, ela tem uma hipótese simples sobre aquela pergunta e ela não tinha tanto interesse sobre aquela pergunta, mas a partir daquele momento ela pode ser uma zona de interesse, um tema de interesse da criança. Então, o quanto que a gente pode trabalhar dentro disso. Então, dentro do que ele fala, a crença desencadeada, ela é, pela criança, ela desencadeia na criança os esquemas, os pensamentos que podem contribuir para que ela entenda aquilo que ela não entende ainda, que ela não sabe. Então, se a gente quer contribuir com o desenvolvimento, com a aprendizagem, a gente tem que usar essa crença desencadeada como norte para essa orientação de quais são as formas de pensamento que ele pode buscar, qual que é o hábito intelectual que ele pode buscar, tá? Ele coloca, então, né, que na crença desencadeada a gente não colocar essa sugestão, né, o quanto que a gente precisa, isso é uma coisa muito difícil, que a gente não pode colocar uma forma de pensamento, uma forma de resposta padrão para a criança. A gente, para acessar o pensamento dela, a gente precisa evitar a sugestão, a gente precisa evitar o que é o principal que ela precisa responder. Então, como que a gente consegue estruturar uma pergunta que não faça isso, que evite a sugestão e que possa colocar a criança para levantar o que é possível de resposta sobre aquela pergunta. Então, são perguntas muito genéricas, né, muito amplas. Eu vou dar exemplo para vocês, tá? A crença desencadeada, ela deve aproveitar a busca de entender e de se aprofundar dentro de uma pergunta que desencadeia uma busca de resposta, né? Então, é isso que ele vai colocar, que vai contribuir com as atividades mentais da criança em busca de superar a dificuldade sobre aquele tema, tá? Então, eu vou, no final
de hoje eu vou colocar um vídeo que vai ser o que vocês vão fazer da atividade remota, que é da Mabi falando sobre o Sol, a Terra e o planeta e a Lua, tá? E vocês vão ver, é isso que eu gostaria que vocês fizessem, o quanto que tem dentro dessa conversa para a gente levantar o que é a crença que ela tem já espontânea, que ela já domina de alguma forma, e o que é a crença desencadeada, tá? A gente pode colocar, e aí o objetivo é que vocês façam essa avaliação rápida, né? Não precisam escrever gigantesco, fiquem tranquilos, mas dá para levantar 2 pontos, dá para levantar mais de 2, mas pelo menos um ponto de cada um, da crença espontânea e da crença desencadeada. O que ela domina nessa conversa, como é que a gente acessa o que a criança domina e como que a gente acessa o que dispara nela interesse em busca de conhecimento e aí de evolução para o conhecimento, a busca do conhecimento, segundo Piaget, é que contribui com a evolução mental, né? Então, aí é o cuidado entre crença desencadeada e crença sugerida, né? Então, o quanto que dentro dessa crença sugerida podem acontecer, ela acontece, ela desencadeada a partir de 2 coisas importantes. Primeiro, é uma sugestão pela palavra. É importante conhecer qual que é a linguagem infantil, o que ele pensa e como que ele pensa. Então, por exemplo, o que eu perguntei para Maria Beatriz foi como que é o que ela sabe me contar do Sol. Eu já sei que ela gosta do Sol, o que ela sabe me contar do Sol. Eu podia, se eu perguntasse, você sabe o que é o sistema solar? Ela já pode desencadear nela, eu sei que ela já estudou na escola um projeto sobre isso, pode desencadear nela cada uma dos planetas, ela está querendo que eu falo, cada um dos planetas que tem Lua em volta da Terra e que tem o Sol, que a Terra gira em torno do Sol. E aí ela dá essa resposta pronta, é bem uma resposta pronta. Então, o que a gente precisa mais cuidar é dessa palavra, que esse termo, que é os termos próprios da criança, então tomar cuidado com isso, não ficar usando termos de adulto, né? E a sugestão pela insistência, a sugestão dentro de uma pergunta muito específica que acaba desencadeando uma resposta sugerida, uma crença sugerida como resposta, tá? Então, a gente não se interessa por essa crença sugerida, a gente não quer que ele ache que ele tem que responder o que ele pensa que a gente quer que ele responda. A gente quer que seja espontâneo. Então, dentro desse forma de acessar o pensamento, o principal é isso. É a gente conseguir colocar a pergunta de uma forma que desencadeie na criança o interesse do que ela sabe sobre aquilo e que ela coloque espontaneamente o que ela desencadeie na criança uma reflexão sobre aquele tema que está sendo colocado. É esse o objetivo do método clínico do Piaget, tá? A fabulação, né? Então, crianças de 6 e 7 anos, elas se divertem com o problema, elas brincam com o problema, tá? Então, elas não estão tentando ter uma crença, um pensamento sobre aquele problema que é colocado. E aí ele coloca 3 tipos de resposta de fabulação, né? Por exemplo, a farsa, é evitar refletir sobre a pergunta, né? Então, por exemplo, eu vou perguntar para uma criança, uma das perguntas que ele faz, né? Como que é o Sol em relação à Terra? Como é que você consegue descobrir o Sol em relação à Terra? Se a gente está, por exemplo, num lugar aberto, uma criança na fabulação, essa farsa, né? Ó, ela pode usar da sombra dela para mostrar, né? Então, por exemplo, olha aqui, ó, o Sol, a gente sabe em que lado da Terra que ele tá, quando tá a nossa sombra. Ó, eu sei fazer a sombra. E começa a brincar mais com a sombra do que a responder ou a justificar. Ah, é? Por que você acha que é a sombra que mostra pra gente onde está o Sol? Ah, porque aqui, ó, olha que legal. E ela tá só no movimento do corpo, brincando sobre aquilo. Então ela está fabulando, ela está na brincadeira, ela não está na tentativa de processos mentais, de operações mentais, de pensamento sobre o que está sendo perguntado, tá? Esse monólogo, ele coloca o tanto que o pensamento cômodo é
ela busca tentar alguma coisa que é positiva, que é cômoda a ela, ao que é incômodo, que ela não gosta, né? Então, nesse mesmo exemplo que a gente pode pensar, né? Se a gente pergunta a criança do sol de novo, né? E a criança coloca, o sol, ele é um mestre, ele é um super-herói que protege a gente e que faz a gente ter, a minha mãe falou que ele faz a gente ter energia todo dia, é o sol que dá essa energia pra gente, que protege a gente de tudo. Ele tá, e eu peço para ele todo dia, sol, você pode me proteger, eu gostaria que você me protegesse. Então, o quanto que ele tenta tirar aquilo de, nossa, ele tá me perguntando o que é o sol, que porcaria, o sol é o que eu quero que ele seja e eu não quero ficar falando sobre isso, né? Então, é dentro dessa questão que a gente coloca, tá? Que ele coloca, né, sobre esse monólogo, né? O que é tentar fazer aquilo ser cômodo dentro do que é incômodo, dentro de uma brincadeira, ele tenta de uma fantasia, ele tenta tirar aquela pergunta que é pesada para ele, né? E aí, outra questão é de resíduo de crença anterior. Às vezes, quando a criança não consegue se descartar, desfazer daquele pensamento. Por exemplo, uma coisa comum das fadas do dente, né? Quando você pergunta, por que cai? Você vai perguntar sobre o dente, né? Você sabia que existe dente que cai? Você já caiu o seu dente? E uma criança de 6, 7 anos, né? Provavelmente umzinho, pelo menos, já caiu, né? Perdão, ou ela conhece alguém que já caiu. E aí ela vai te trazer a fada do dente, que vem uma fada, que todo dia que a gente dorme, ela mexe um pouquinho no dente da gente, até ele ficar bem molinho, porque ela quer esse dente para guardar para ela, e aí ela dá um dinheirinho pra gente, porque a gente cresceu, ela dá a boneca que a gente tanto quer, porque a gente deixou ela tirar o nosso dente à noite. Então é dentro disso, amolecendo o nosso dente à noite. Então ela usa até uma crença que não é justificável, que ela já sabe que não é, mas como uma forma de falar sobre aquilo que não desencadeia um problema, uma busca de compreensão pela criança, né? O não importa o queísmo, né? A resposta é totalmente ao acaso. A criança não tem intenção nenhuma de entender o que o outro está perguntando e de responder criteriosamente, corretamente ou até fantasiosamente o que está perguntando. Ela quer mais que ele acabe a pergunta. Então pergunta, quanto que é 3 mais 3? É 10. Qualquer coisa e sai andando, sabe? Aquilo bem não importismo mesmo, tá? Nessa busca de pesquisa do Piaget, ele tenta levantar como que acessar o pensamento. Então, a busca do método clínico, a tentativa de acessar o pensamento da criança, pode trabalhar com ela os processos mentais, a aprendizagem, o desenvolvimento, né? E aí, pensando dentro disso, por que eu trouxe, então, o método clínico para vocês? Como que a gente pode usar esse método dentro da educação inclusiva? É esse o ponto principal que esperamos chegar, né? E aí que eu chego com o meu lindíssimo Lino de Macedo, meu é ótimo, né? Todos nós temos ele, e as publicações dele, os estudos dele. Ele abriu em 1988, até na entrevista que tem lá para vocês, ele conta como que o LAP, né, o Laboratório Psicopedagógico, ele tem uma intenção muito mais da psicologia do desenvolvimento da aprendizagem, né? O quanto que é a busca de colocar um lugar de pesquisa, né? Onde é o máximo que se encontra, né, de dados do que a criança ou adolescente que apresenta problemas de aprendizagem. Vocês veem hoje na nossa clínica escola lá da Unifafib, o que chega? É criança que não tem problema de aprendizagem? Não. Né? É criança que não tem problema de relações interpessoais? Não, ao contrário. Né? O que chega na clínica, em 90%, são problemas de situações cognitivas, afetivas, sociais, em qualquer uma das faixas etárias, né? Então, por isso, a Rafa, a Mário, ano passado a gente começou, esse ano eu não consigo dar continuidade, mas a Rafa vai conseguir, e a colega que entrou também vai conseguir ajudar
algumas crianças e dar continuidade no que a gente fez o ano passado, crianças e adolescentes que apresentam problema de aprendizagem, essa tentativa desse grupo de crianças que têm problemas de aprendizagem. Então é totalmente inspirado nesse laboratório que o Lino montou em 88 lá no Instituto de Psicologia da USP de São Paulo, e que a grande questão, o tanto que ele colocava como essa possibilidade de situação em grupo, né, de atendimento de crianças e adolescentes com problemas de aprendizagem, ela tinha essa base teórica, o método clínico do Piaget, que dentro desse método clínico a gente coloca para pensar, né, o quanto que a gente pode criar uma situação-problema em que dentro daquele problema em grupo a gente pode acessar o pensamento de cada um. Como que cada um pensa, dentro da discussão entre eles, e aí o que coloca totalmente do método clínico do Piaget, primeiro é uma observação, é o que eu já contei para vocês, a maioria dos casos, e a grande pesquisa do Lino, durante 30 anos lá no IP, foi justamente isso, como que os jogos contribuem com o acesso ao pensamento e o processo de desenvolvimento do pensamento de crianças e adolescentes. Muitos aplicados no LAP ou em outras escolas, né, que tinham abertura para isso, como foi no meu caso e outras pesquisas. O que a gente consegue com o método clínico nesse modelo que o Lino aplica? Proporcionar, na maioria dos casos, com o uso de jogos ou com um tema de estudo, pode ser, proporcionar uma situação-problema, uma pergunta que desencadeie a crença espontânea da criança e a crença desencadeada. Quais são os temas que a gente tem de acesso ao pensamento das crianças e dos adolescentes dentro daquela situação? Como que a gente pode, dentro daquela situação, identificar quais são os problemas de aprendizagem, as dificuldades de aprendizagem dentro de uma educação inclusiva, né? Pode ser, espera-se que na maioria das vezes, na educação regular, então que se crie, o professor crie dentro da sala essas situações problema para os alunos e a partir disso acesse a forma de pensamento do aluno que apresenta algum problema de aprendizagem, alguma questão de pensamento, de desenvolvimento cognitivo propriamente. Então, como que ele pode, a partir de acessar esse pensamento, tentar contribuir com a forma de promover a tomada de consciência, que é o tão importante para a evolução dos processos mentais. Então, quanto que aquele aluno da educação inclusiva, aquele aluno que apresenta um transtorno, por exemplo, de déficit de atenção e hiperatividade, né? Qual que é a forma de acesso ao pensamento desse aluno? Qual que é o tema que dispara maior interesse no aluno, como a gente estava vendo que o Piaget coloca, né? Como que a gente pode conseguir, dentro de criação de situação-problema, identificar qual que é a crença de interesse da criança, qual que é o tema de interesse da criança que vai criar a crença desencadeante, né? Como? Uma das coisas principais é quando a gente consegue acessar a crença espontânea, né? Quando a gente consegue acessar o que a criança mais pensa e que ela tem domínio, a gente consegue acessar uma zona de interesse, um tema de interesse. Então, dentro disso, a gente pode criar outras situações, problemas, para promover, para desencadear a crença desencadeada, desencadear o interesse daquele tema, de profundidade naquele tema. E aí, promover a tomada de consciência sobre as informações e, com isso, a evolução do tipo de pensamento. E aí, dentro disso, né, eu coloco o quanto que essa situação-problema é o principal de interessante do uso do método clínico, né, para as crianças de necessidades educacionais especiais. Esse jogo, o uso do jogo, né, ele pode promover para além de só sensibilizar as crianças com necessidades educacionais especiais, os adolescentes, como os típicos também. Então, dentro dessa troca entre iguais, é a coisa mais linda de conseguir
dentro dessas situações, promover essa troca entre iguais. Então, dentro de um jogo, dentro de uma brincadeira, dentro de uma pergunta de um tema de interesse, possa disparar interesses das crianças que também não apresentam necessidades educacionais especiais e que podem tanto contribuir com quem apresenta essas necessidades educacionais especiais. E aí entra de encontro com a educação inclusiva, né? O que a gente coloca, que seja uma escola para todos, que saiba identificar quais são as dificuldades, quais são as formas de pensamento, as crenças daquela criança, típica e atípica, e como que a gente pode criar situações problema com o uso dos jogos, com o uso de pesquisa, de tema de estudo de cada disciplina, para ter essa troca de pensamento entre iguais, para ter acesso ao pensamento de quem tem dificuldade, problema de aprendizagem, de quem tem necessidades educacionais especiais, assim como de quem não tem. Também vai ter o interesse. Então, pensando nisso, fechando, a gente pode ver o papel do psicólogo escolar na educação inclusiva usando o método clínico do Piaget. Dentro da formação de professores, então pode-se fazer um estudo de formação de professores que traga aos professores esse método, como ele pode ser usado. Então, a parte teórica e a parte prática do método clínico do Piaget, como que ele pode ser implementado dentro da sala de aula, né? O professor, o psicólogo pode supervisionar a implementação desses novos métodos, né? Tirar dúvidas, fazer dentro da sala de aula, junto com o professor, observações e levantamento de hipóteses sobre as formas de pensamento de crianças típicas ou atípicas e com isso contribuir também com esse novo método, a reestruturação para aquela turma, para aquela realidade daquela comunidade, daquela escola, daquela professora, né? Então, é isso. A supervisão da implementação de adequação de currículo, então, o quanto que esse método pode justificar muito e auxiliar a adequação curricular de alunos com necessidades educacionais especiais, né? E ela pode então tocar a orientação de pais e professores, tá? Ao longo dessa busca, dessa implementação do método clínico no dia a dia, na aula do professor da escola regular, que tem situações de educação inclusiva ou não, do meu ponto de vista, tanto faz um ou outro, mas que tanto contribui, que nosso tema é educação inclusiva, com a educação inclusiva também, o quanto que a gente pode, em situações desse método, levantar o pensamento, acessar o pensamento, né, a crença daquela criança, a crença desencadeada, a crença espontânea, para a partir disso fazer orientações também com os pais, né, que aí pode ser o psicólogo, o coordenador e o professor, com os pais, porque eles conseguiram acessar isso, e orientações para o professor. O professor traz, porque olha, eu dei um jogo de argola para as crianças, e eles foram jogar, e eu vi que aquele fulano, ele tinha muita dúvida de o que tinha sido, ele conseguia só identificar quantas pontos ele fez naquelas 10 argolas que ele jogou naquele momento. Ele não conseguia juntar com as argolas que ele tinha conseguido acertar nas outras rodadas dele. Eu fiz 3 rodadas com cada criança. Como é que a gente pode pensar nisso? Você tem uma ideia para eu pensar isso? É dar orientação, supervisão, né, para os professores também, tá? Bom, pessoal, como eu falei, agora no finzinho vai ter o vídeo, né, de eu conversando com a Mabi sobre o Sol, a Terra e a Lua, e aí eu queria que o trabalho de vocês vai ser identificar, dentro dessa conversa, qual foi a fala dela, que a gente pode ter acesso a uma crença espontânea, e qual foi a fala dela que a gente pode ter acesso a uma crença desencadeada, tá? De um tema de interesse. Se vocês acharem alguma sugerida também, vocês podem falar, porque é uma crítica que vai me ajudar também a pensar. Me desculpem, dentro desse fato de, né, ser com a filha, mas é o que dava para ser dentro desse isolamento.
tá? Na próxima eu tento fazer com alguma filha de amiga, alguma outra coisa assim. Ou então eu ponho vocês para fazer também, que eu também pensei isso, de vocês fazerem, mas aí vocês não vão poder fazer agora. Então só por isso que tá dentro dessas condições, tá? Ótimo final de semana, Páscoa, feriado, até semana que vem. Mabi, tudo bem? Tudo. Ó, a mamãe queria que você contasse uma coisa. Você sabe o que é o sol? Eu sei. O quê? É uma estrela. É uma estrela. É uma estrela? Por que ela é uma estrela? Eu não sei. Você não sabe? Eu só sei que é uma estrela muito grande. Ela é a maior de todas as estrelas do mundo. O que mais que você sabe sobre o Sol? Eu sei que ele é, quando tá de noite, a lua ela só fica tão brilhante por causa do sol, porque ele tá iluminando a lua. E aí é por isso que tem a lua minguante e todas as outras tipos de lua. Mas quando a lua não tá batendo em lugar algum do sol, aí é lua nova. E daqui da Terra é onde a gente mora, né? Isso. Como que é a Terra com o Sol, a Terra com a Lua? Como que é? Quando o Sol tá de um lado da Terra e da onde a gente mora, não, quer dizer que aqui tá de noite e do outro lado da Terra tá de dia. Mas se tá aqui de dia e do outro lado da Terra e do outro lado da Terra de noite, quer dizer que a Lua tá do outro lado da Terra e o Sol do outro lado da Terra. E como que faz, então, pra gente, onde a gente tá na Terra, ficar do lado do Sol? Tem hora que fica do lado da Lua. Como que isso acontece? Porque o Sol gira. Ele gira em torno de si mesmo, mas ele também gira em volta do Sol. E a Lua segue ele girando em volta de si mesma. Gira em volta de si? A Lua. A Lua? Gira em volta de si mesma, mas também em volta do planeta Terra toda hora. Ele nunca sai para outro planeta. Ele só fica nos planetas que estão do lado do planeta Terra. E o planeta Terra, deixa eu ver, eu não sei se eu entendi. A Lua gira em volta dele. Isso. E aí ela aparece para a Terra e para os planetas que estão perto da Terra, é isso? Isso. Menos para os planetas que não estão do lado da Terra. Dos planetas que estão do lado da Terra, mas que tem outros atrás, os atrás do lado do planeta da Terra não recebem a Lua. Só recebem o Sol. Por quê? Tem vários planetas? Muitos. Júpiter, Saturno, Urano, Mercúrio. Como que chama isso? Você sabe? Esse negócio que tem um monte de planeta perto da Terra? Perto não, né? Junto com a Terra. Você lembra como que chama? Universo. É o universo. E no universo tem vários planetas e tem o Sol, é isso? Isso, mas o papai, ele disse para mim uma vez que ele acha que pode ter outros tipos de universo em outros lugares do nosso universo. E você acha que ele tem razão? Eu acho, porque o mundo é cheio de surpresas. Né? Entendi. E a Terra, então a Lua, só voltando para a Terra para o momento tentar entender. A Lua gira em torno da Terra, né? Isso. E a Terra com o Sol, como é que é a Terra com o Sol? É o dia. É o dia. E o que ela faz com o Sol?
Como que a Terra você falou que tem dias, tem hora que a Terra dá para ver o Sol, onde a gente fica na Terra, e tem hora que dá para ver a Lua. Como que faz a hora dela ver o Sol? Como que a gente consegue ver o Sol? Por que que a gente consegue ver o Sol? Porque todos os planetas, todos mesmo, giram em volta do Sol, e o Sol fica no centro. Aí, às vezes, quando tá muito calor, é que o planeta Terra tá mais perto do Sol. Entendi. Todos os planetas giram em volta do Sol. Isso. E quando tá muito calor é porque o planeta Terra tá muito perto do Sol. Isso. Ele muda, ele fica mais perto, mais longe do Sol. Eu aprendi isso com um desenho que pra mim ele é muito bom, porque eu consigo, quando a tia me pergunta algumas coisas do planeta solar, do mar, eu sei, por causa desse desenho. Que desenho que é? Luna. É legal, né? Não é só legal, como ele me ensinou várias coisas, como o do Mar Morto. O que ele te ensinou do Mar Morto? Que só tem bactérias lá, e é por isso que é mais fácil boiar. Entendi. Legal essa do Mar Morto também. Outra coisa pra gente conversar outro dia, né? Muito legal, dá um beijo. Mua! Obrigada, filha. Tchau. Tchau.